Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2023. São 10 horas da manhã. E o IBGE mostra que a economia bomba e ninguém vê. O IBGE detectou um fenômeno ainda inexplicável. Em 10 meses, Lula aqueceu a economia contra todas as previsões, fez o desemprego despencar e o povo não está vendo. A cada dia que passa, o governo Lula 3 se assemelha mais com o governo Lula 1. Ao longo de 2003, após herdar um país com inflação nas alturas, sem reservas cambiais e com inflação em alta após a maxi-desvalorização de 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso II, Lula teve que reconstruir o país. Hoje a situação se repete, inclusive no quesito aprovação. No primeiro ano do governo Lula, 2003, segundo o Datafolha, a aprovação dele chegava a 42%. Agora, pesquisa Datafolha publicada em setembro mostra a aprovação ao governo em 38%, mais ou menos dentro da margem de erro de 2% dessa pesquisa. Em 2006, último ano do primeiro governo Lula, sua aprovação era de 52% e Lula foi reeleito com 60,8% dos votos válidos em 2006, apesar do escândalo do Mensalão em 1985, destinado a impedir essa reeleição. Gráfico histórico do PIB brasileiro mostra muito sobre o que aconteceu no país desde 1962, antes do golpe de 1964. Em 1963 houve uma queda do PIB que chegou a 0,6% de crescimento, e em 1964 houve um aumento do PIB com o governo militar, que começou a tomar empréstimos no exterior para fazer a economia crescer. Era um milagre econômico. Isso chegou ao ápice, ao topo, em 1973, quando o Brasil cresceu quase 14% em um ano. Era o chamado milagre econômico da ditadura militar. No ano seguinte caiu para 8,15%, depois em 75 para 5,17%, teve um soluço em 76, subiu 10%, depois 5%, deu uma subida em 79 e 1980, com mais empréstimos do FMI, do Tesouro Americano, na comunidade internacional. O que é que acontece? Quando chega em 1981, os credores internacionais dizem para os militares: bom, agora nós queremos todo o dinheiro que foi emprestado ao Brasil desde 1964, queremos de volta, aí vocês devolvem e a gente empresta mais. E aí o país parou e começou a crise da ditadura militar. Em 1981 tivemos uma recessão histórica de 4,25%, uma das maiores da história. Deu um soluço em 82, com a eleição de governadores pela primeira vez em 1982. O Brasil elegia governadores pelo voto direto, porque a ditadura militar era tão boa, de modo irônico, não é, com o modo ironia ligado. A ditadura militar era tão boa que era proibido o povo eleger presidente, governador e prefeito das capitais. Então, em 82, o Brasil pôde finalmente, após 18 anos de ditadura, basicamente, né, 64 para 82, são
18 anos de ditadura, o Brasil pôde reeleger de novo governadores e prefeitos de capitais. O governo forçou um pouquinho a mão na economia, conseguiu um PIB anêmico de mais 0,83% e o ano seguinte chegou a conta da gastança eleitoral dos militares, uma baita recessão de mais 3%, e aí começaram a jogar dinheiro, mas não teve jeito por conta da eleição no colégio eleitoral em 1985, quando mesmo com o país crescendo, o país elegeu Tancredo Neves. E aí, em 86, Tancredo Neves vai assumir, entra José Sarney e cria o Plano Real, não é? Em 1986, o José Sarney cria o Plano Real, mais uma vez, o Plano Cruzado, né? José Sarney cria o Plano Cruzado e tem um crescimento forte nos 2 primeiros anos, depois começa a despencar até que entra 1988 com uma recessão de 0,6%. Em 1989, ano da eleição presidencial em que o Collor venceu o Lula, aquela gastança do Sarney eleitoral em ano eleitoral, e com o Collor, primeiro ano do governo Collor, ele confisca a poupança e o Brasil tem outra recessão histórica de 4,35%. Isso só se conseguiu, nem na pandemia se conseguiu uma recessão igual, não é? Então essa foi, na verdade, a recessão causada pelo voto errado em Fernando Collor de Mello. O país teve a maior recessão da sua história na segunda metade do século XX. E aí você tem, nos anos com Fernando Henrique Cardoso, aí sim o Plano Real, 5%, dólar baratinho, congelado, né? E o Fernando Henrique foi até 1998 com o dólar e o real 1 por 1. 1998 o Brasil por pouco não teve uma recessão, o país já não aguentava mais dólar e real 1 por 1. E em 1999 pagamos a conta com a maxi desvalorização, e aí começou a gastança do governo Fernando Henrique, mas não funcionava, e chegamos a 2002 também com uma gastança para tentar reeleger o Fernando Henrique Cardoso. Não foi possível, o povo não caiu mais nessa, e aí em 2003 chega o Lula. O Lula teve um primeiro ano mais difícil ainda do que este ano, porque realmente o país estava muito arrebentado e não tinha reservas cambiais que o Lula deixaria para o país em 2010. 2010 o Lula faz a economia crescer quase 8%, e a Dilma continuou sem recessão no ano seguinte. Veja que não, ao contrário dos outros governos, o ano seguinte a eleição presidencial não teve recessão. Chegamos a 2015 com a Operação Lava Jato, que destruiu o setor da construção pesada no Brasil e provocou uma inflação, uma recessão do tamanho da paralisação das empreiteiras brasileiras, que era de 3% do PIB. Com Temer, com o golpe contra Dilma, a economia também desabou, subiu um pouquinho com o Temer, né? Nada demais, e 2019 um PIB anêmico, 2020 pandemia, a economia teve uma mega queda, 2021 subiu um pouco porque era a recuperação da pandemia, porque aqui o país parou totalmente, então quando voltou deu uma subida, mas 2021 teve outra queda que não está aqui, teve um PIB anêmico, e 2022 o Bolsonaro gasta, não é, 0,5% do PIB, 5% do PIB, coisa de 500 bilhões de dólares para se reeleger, e sobe a economia até uns 4%. E aí
Você veja bem, começa agora o mercado a dizer que o desemprego vai parar de cair, que está despencando com o Lula. E mais uma vez as previsões erradas. Por quê? Veja, o ano passado a Confederação Nacional da Indústria previu que o PIB brasileiro ia crescer com Lula 1,6%. Aqui matéria do jornal o Globo de dezembro do ano passado diz: economia brasileira deve crescer pouco em 2023 e um crescimento abaixo de 1%, projetado pelo BC do Bolsonaro. E aí, a PNAD contínua, a taxa de desocupação agora é de 7,7%, nós atravessamos o governo Bolsonaro com 14%. Ano passado essa taxa caiu, mas caiu porque ele jogou uma fortuna na economia e arrebentou com as contas públicas, né? E agora o IPEA revisa a previsão do PIB de 2,3 para 3,3, mas a previsão, como você vê, era de menos de 0,5% do mercado financeiro. E o boletim Focus aumentou a projeção do PIB brasileiro em 2023 para 2,92%. Eles previam 0,5%, não é? Aqui uma outra matéria que mostra a expectativa de crescimento do PIB em 2023 saiu de 0,5% no final de 2022 para 3% neste ano, não é? E o FMI eleva para 3,1% a previsão do crescimento para o Brasil em 2023. Então você vê, minha amiga, meu amigo, um fenômeno que já ocorreu no país, demora para que as pessoas percebam o que é que está acontecendo. Isso aconteceu em 2003, primeiro ano do governo Lula, primeiro ano. Em 2004, a aprovação dele começa a subir e no ano que vem, ano eleitoral, o Brasil vai começar a sentir os efeitos de tudo que está sendo feito, porque aqui nós temos números incríveis na economia para você ver. Você veja que o desemprego de 2012 para cá vinha baixinho, disparou com o golpe contra Dilma, não é? Atingindo 14% no último ano do Temer, no penúltimo ano do Temer, não é? Com o Bolsonaro o desemprego foi enorme, até 14,8% até 2021. Em 2022 ele se manteve, não é, altíssimo na média em 2022, cerca de 15% o ano inteiro. No fim do ano, com a gastança do Bolsonaro, caiu, mas foi uma queda por conta de uma gastança eleitoral de 5% do PIB, dando dinheiro para taxista, para caminhoneiro, despejando dinheiro na economia para aquecer a economia artificialmente. E agora, com o Lula, em 10 meses o desemprego despenca e volta próximo ao que era em 2012, quando a Dilma assumiu. A Dilma conseguiu chegar a 6,5% e é basicamente muito provável que essa trajetória continue, apesar de o mercado de novo estar dizendo que ano que vem não vai acontecer e tal, mas foi o que disseram o ano passado em relação ao PIB. Então aqui agora a hora é de divulgar as informações, porque realmente a população ainda não percebeu o que é que está acontecendo no país, mas todos os dados que eu lhe mostrei revelam que, dados computados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o país está começando a sair de uma crise que vem crescendo desde 2015 com Sérgio Moro e a Operação Lava Jato
destruindo o setor da construção pesada no Brasil. Depois de tudo isso, após quase 8 anos, não é verdade? Nós começamos em 2015, estamos no 8º ano de economia molenga e agora o país começa a voltar, o Brasil está voltando e ano que vem o país deve ter um crescimento econômico sadio e um desemprego que vai acabar com o sofrimento de grande parte da população. Não vai ser fácil reconstruir tudo que o Bolsonaro destruiu, mas estamos no caminho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.